João Carlos, por onde começou esta paixão? Esta paixão começou muito miúdo. Começou com revistas de automóveis francesas, por incrível que possa parecer. O meu pai comprava o automóvel e foi aí que eu me habituei a ver. Na altura, o automóvel tinha uma longa parte dedicada aos desportos de mecânica e foi aí que nasceu, a ver as fotos, a aprender a ler francês para poder ler aquilo que era escrito. Aconteceu ir a meia dúzia de corridas, lembro-me de ter ido ver o então Rally TAP a Arganil, a família da minha mãe é da zona de Oliveira do Hospital, portanto estávamos ali ao pé. Lembro-me de ver a última corrida no circuito dos Montes Claros, em 1971. Lembro-me de ver a primeira corrida no Autódromo do Estoril em 72 e isso fez crescer a paixão, que esteve sempre ligada a duas coisas, à velocidade. Para mim é o fator principal, o ir o mais depressa possível, seja de que maneira for do ponto A ao ponto B, e à junção entre a velocidade e o cronómetro, o fazer parar o cronómetro o mais cedo possível. Esses dois fatores, para mim, sempre foram mais do que o barulho, mais do que a luta direta em pista, ou mais do que o confronto nos ralis, ainda que não seja direto, sempre foi a razão da minha paixão pelos carros e continua a ser. Ao longo de todos esses anos, qual foi a forma que encontraste para chegar a este mundo do automobilismo? É engraçado, porque a forma como eu cheguei foi por mero acaso. Eu estava a tirar um curso e, de repente, o meu pai trabalhava numa empresa de transportes que era propriedade do Carlos Fernandes Bel, que, em determinada altura, no início dos anos 80, comprou o Jornal Motor, e o Pelejão Marques, pai, não o Rui Pelejão, era então, digamos que o responsável pelo jornal. E conhecia o meu pai, sabia que eu gostava de corridas e propôs-me eu ir fazer o arquivo para o Jornal Motor. E foi assim que comecei. Depois tive a sorte de encontrar no Mário Guerreiro uma pessoa que, se calhar, por essa minha paixão pelas corridas, percebeu que eu teria potencial para ser também jornalista. Durante 6 meses andei nos circuitos e nos rallies em Portugal a fazer volta-a-voltas nos circuitos, a escrever aquilo que eram os pneus de cada um dos pilotos, a fazer as classificações. Há uma história muito engraçada nos 500 km do Estoril, em que a determinada altura deixou de haver computadores e a classificação final foi feita com base em 2 volta-a-voltas. O meu, que não estava totalmente completo, mas tinha os 10 primeiros, e o do Pedro de Almeida, que era então responsável da Citroën, e que tinha um volta-a-volta mais completo. A junção dos dois deu a classificação da corrida. Portanto, eu aprendi o métier de jornalista dessa forma. Era algo que não estava minimamente no meu ângulo de visão, enquanto miúdo. Eu queria ver corridas e de repente percebi que podia ver corridas e ser pago para ver corridas. E a paixão do jornalismo surgiu naturalmente, tal como depois surgiu a paixão da televisão, quando tive a oportunidade de o fazer, primeiro até na SIC. Eu comentei em 93 o campeonato de kart com o Pedro Castelo, quando o Nigel Mansell foi, a SIC tinha chegado ao panorama das televisões em Portugal e uma das compras que eles fizeram foi o campeonato de kart, até porque havia essa situação do Nigel Mansell ser a vedeta, que tinha deixado a Fórmula 1 como campeão do mundo e tinha ido para o outro lado do Atlântico. E o Pedro Castelo, que era na altura também diretor do Autosport, convidou-me para eu fazer com ele as transmissões. Foi a minha primeira presença na televisão, enquanto comentador. Depois veio a RTP, depois surgiu o Eurosport e a partir daí, eu quando saí do Autosport, do jornalismo escrito, já estava, não farto, mas já não era a minha praia. A minha praia era a televisão, achava muito mais piada do que o jornalismo escrito. Tu acompanhaste diversos campeonatos mundiais, lembro-me de ler tanto na Fórmula 1 como no Mundial de Sport Protótipos da altura. E no Europeu de Turismo, exatamente, e nas corridas americanas. E tinhas uma forma diferente de escrever, ou pelo menos com muito pormenor, que mesmo na altura não era assim tão comum. Eram tempos diferentes. Eu dizia isso muitas vezes. Eu era os olhos e os ouvidos daqueles que ficavam cá. Eu tinha o privilégio, quando a televisão não dava corridas, dava a Fórmula 1, mas muitas vezes só dava mesmo o Grande Prémio, eu tinha o privilégio de ir ver as provas do Europeu de Turismo, as provas americanas, as provas do campeonato, aquilo que hoje em dia é o Campeonato do Mundo de Resistência, e senti-me na obrigação de contar tudo ao detalhe. Há uma história muito engraçada. A primeira vez que eu fui alemã, em 1988, o Autosport tinha uma coisa que era em poucas linhas. E eu escrevi 30 mil bytes de poucas linhas. Eram de facto poucas linhas, mas eram muitas histórias. Porquê? Porque tudo aquilo que eu fui sabendo, fosse lendo até os meios de comunicação social de Le Mans, fosse
apreendendo as histórias no paddock, fosse travando conhecimento com os jornalistas, e éramos poucos. No Campeonato do Mundo de Resistência, naquela altura, havia 8, 10 jornalistas que iam a todas as provas, e a particularidade que ninguém acreditava é porque é que havia 2 portugueses. Havia eu, que escrevia para o Autosport, e havia o Rui Faria, que escrevia para o Volante. Éramos concorrentes e ao mesmo tempo amigos, e fizemos muitas viagens juntos. E essa vontade de contar as coisas talvez resultasse nisso, de eu trazer uma forma diferente. Eu sabia juntar letras, mas, como dizia o meu amigo Sérgio Veiga, ele tinha mais jeito para juntar letras e eu tinha mais jeito, se calhar, para outras coisas, mas juntava as letras. E gostava desse lado da paixão. E eu ainda hoje sinto que, ao escrever sobre corrida, escrevo muito mais como apaixonado do que propriamente como jornalista. Ou seja, os factos são importantes, mas eu tenho de acrescentar qualquer coisa. Tenho de sentir que estou a transmitir paixão para as pessoas que me leem. Não é um trabalho de jornalista, vai um bocadinho para além disso. Eu gosto mais de escrever na primeira pessoa e não sou narcisista, mas gosto mais de escrever na primeira pessoa do que propriamente escrever uma peça jornalista. E talvez por isso a televisão me tenha apaixonado também, porque veio somar a imagem, veio somar, sobretudo, a eu estar a dar aquilo que sentia. Aquilo que eu vejo e que comento é aquilo que eu sinto. O papel de comentador ou de narrador, nesse aspecto, é um pouco diferente do papel de jornalista. É curioso que eu lembro-me que num grande prémio qualquer de Fórmula 1 de 1995 ou 94, estavas tu a escrever no Autosport. Autosport, sim. E na altura o meu piloto preferido era o Jean Alesi. E tu escreveste qualquer coisa, assim que o Jean Alesi já não muito bem, mas era qualquer coisa do género, Jean Alesi brilha, qualquer coisa do género, muito superlativa. E eu fiz um recorte desse jornal e coloquei lá num sítio colocado. Sabes que eu tinha uma tendência para fazer, se calhar, títulos diferentes e entradas diferentes nos grandes prémios. Eu lembro-me sempre de uma que foi a vitória do Mansell em 91 em Silverstone, em que o título era o bife mais rápido do mundo, porque o Mansell era de facto um bife e era muito rápido. Típico. Era um típico bife. E eu gostava desse lado, gostava da criação, às vezes aquelas 7, 8 linhas de texto que eram a entrada, havia sempre o chamado lead, não é? A entrada em português de uma reportagem. Eu gostava de escrever isso e muitas vezes influenciava depois o resto das coisas. Agora, escrevia-se aquilo que não se escreve hoje. Nós tínhamos de fazer uma descrição das coisas que hoje não é necessária. Hoje o desafio é maior e, sobretudo, o desafio é maior e a recompensa e a forma de lá chegar é muito mais complicada. A recompensa é não ir às provas. Hoje em dia faz jornalismo de casa, por assim dizer, e, portanto, não se tem a capacidade de ver diretamente, está-se sempre dependente das imagens de televisão, ainda que hoje em dia haja imagens de tudo e mais uma coisa. Como eu digo muitas vezes na brincadeira, há uma corrida de caricas no botão, caricas com rodas no botão, e há uma transmissão em streaming num lado qualquer. Pronto. E fica mais fácil, mas mais difícil depois de reportar. Sim. Porque é preciso contar o outro lado da história. E não estando live, é muito difícil contar o outro lado da história. Sempre pendente daquilo que nos dão, da informação que nos dão, daquilo que nos contam, não é? Sim, sim, sim. E isso é limitativo. E eu tive a oportunidade de viver momentos no jornalismo de automóveis em Portugal em que se ia às provas. Fosse em Portugal, fosse no estrangeiro, havia um jornalista do Autosport e muitas vezes também um jornalista do Volante, ou às vezes mais. Eu tive o prazer de fazer Fórmula 1 para o Autosport com 2 enviados especiais e um fotógrafo. Eu, o Luís Vasconcelos, e muitas vezes o Francisco Romeiras. Hoje em dia isso é impensável em Portugal, não existe. Eu tive a sorte, e eu digo muitas vezes isso, eu tive a sorte de fazer parte dessa geração e ter construído a minha capacidade de reportar e a minha capacidade de comentar no sítio e não apenas ouvindo opiniões terceiras. Tu trabalhas no automobilismo profissionalmente desde meados dos anos 80? Profissionalmente, comecei em 83, saí em 84 do motor, mantive-me sempre ligado com o Hélder de Sousa e a equipa do Hélder de Sousa aos gabinetes de imprensa, tanto da Fórmula 1 como do Rally de Portugal, e depois, no final de 1987, início de 1988, a equipa fazia o Autosport, saiu para fazer o Volante, foi preciso uma nova equipa e eu entrei nessa altura. Para fazer o Europeu Turismo, para fazer as corridas americanas, para fazer o Mundial de Resistência. A Fórmula 1 surgiu um bocadinho mais tarde, em 91, passei eu a ser o enviado especial, por assim dizer, do Autosport aos grandes prémios. Portanto, podemos dizer que eu tenho mais de 40 anos nisto. A televisão surgiu, como eu disse, um pouco mais tarde, só de forma recorrente a partir de 93, mas já são muitos anos. Exatamente, são muitos anos. E como é que tu achas que o automobilismo evoluiu ao longo destes anos em que tu estás
nas corridas profissionalmente? É muito difícil fazer comparações, aliás, refraseando, é muito fácil fazer comparações e é muito difícil estabelecer pontos comuns e dizer esta era foi melhor do que esta, todas elas são diferentes. Hoje em dia, concordo perfeitamente. Os carros são diferentes, as corridas são diferentes, a forma como os espectadores lidam com o espetáculo, porque tudo isto é sempre um espetáculo, primeiro que tudo, também ela é diferente. E, portanto, digamos que deste lado, quem passa a informação, quem tem a obrigação, porque é profissional do meio, de comentar, também ele teve de se adaptar à forma como faz esse comentário. O público é diferente. Hoje em dia, por exemplo, um público de Fórmula 1, nós temos noção que há os puros e duros, os especialistas, que querem saber a última evolução do carro e querem saber ao detalhe aquilo que cada uma das equipas apresentou de novo, mas sabemos também que há uma quantidade de espectadores que não estão interessados nisso, que estão interessados em saber o último gossip do paddock, e temos de criar maneira de, ou tentar, agradar a gregos e a troianos. E esse é um desafio diferente. A evolução do automobilismo em si, acho que a transmissão do automobilismo teve muitas coisas boas, mas também tem um lado que tornou tudo mais acessível. Deixou, em muitos casos, de ser um sonho. Eu lembro-me de ser miúdo, com 10 anos, ver as revistas de automóveis e os jornais de automóveis e sonhar estar lá. Sonhar ver. Eu conhecia o circuito de Le Mans de um desenho, de um esquema num jornal, sabia o que era Tetra Rouge, ou Arnaz, ou as curvas de Indianápolis de uma fotografia, mas nem sequer tinha visto na televisão. Hoje em dia nós vemos isso tudo. E temos acesso de uma forma que não tínhamos há 30, 40, 50 anos. Eu, por exemplo, digo-te, ando apaixonado pelas corridas de antes da Segunda Guerra Mundial e ando a ler muita coisa sobre isso e também pelos anos 50, porque era diferente. Aí, por exemplo, o peso da rádio e mais ainda dos jornais fazia com que as pessoas fossem chamadas a ir às corridas mesmo não conhecendo as corridas. Era um evento. Não havia tantos carros. O carro era um objeto de luxo, era um objeto de sonho. Hoje em dia o carro não é um objeto de luxo, não é um objeto de sonho para a maior parte das pessoas, é um eletrodoméstico. É difícil convencer um jovem que o carro pode ser um objeto de paixão. Não há essa capacidade que havia quando eu tinha 15 anos ou até menos de 15 anos. Portanto, há desafios completamente diferentes e são esses desafios que eu, por exemplo, acho que a Liberty na Fórmula 1 tem vindo a conseguir ganhar. Porque aqui fala-se mesmo nisso, fala-se em ganhar. É preciso ir à procura dos novos espectadores, manter os novos espectadores. O exemplo é sempre o Drive to Survive ou as transmissões em canais premium que oferecem muito mais horas do assunto. Nós sabemos que de repente apareceu uma vaga de novos espectadores que não tem a ver com a idade, não é? Nem tem a ver com o género. São novos espectadores que é preciso cativar. Se desses 10 que entraram empurrados por qualquer coisa, nem que seja pelos amigos, ficarem 3 ou ficarem 4, são 4 que se ganha. E é esse desafio que a Liberty tem conseguido ganhar, e estamos a falar da Fórmula 1, mas não só. Há outros desafios que é preciso ganhar e é preciso aproveitar esta facilidade de comunicação em que todos nós, de repente, somos repórteres, seja através de uma fotografia, seja através de um vídeo que partilhamos nas redes sociais, para divulgar ainda mais o desporto motorizado no seu todo. Sim, tocaste aí num ponto que eu gostava também de abordar, que é, hoje em dia, os jovens, sobretudo os jovens, não olham para o carro como um objeto de paixão e de desejo, e muitos nem querem tirar carta. Conheço alguns que estão em idade de tirar carta e não é uma preocupação para eles. No entanto, o desporto automóvel parece estar cada vez mais pujante. A Fórmula 1 está num nível que nunca esteve, o Le Mans também. Sim. Mesmo quem foi no nosso panorama nacional, o Iberian Supercar, o Campeonato de Total Velocidade, está também num nível que não me lembro de estar. Como é que te explicas esta situação e esta tem a ver com o engagement, usando aquela palavra que agora é muito comum, tem a ver com as redes sociais, tem a ver com a partilha. Nós sabemos que há um risco. Nós sabemos que, hoje em dia, os mais novos ou os que chegaram mais recentemente são mais difíceis de fixar, porque amanhã pode surgir uma coisa completamente diferente, numa área completamente diferente, que os vai atrair da mesma maneira que a Fórmula 1 os atraiu e que depois atraiu para outros desportos motorizados. E esse é o desafio, é manter o maior número daqueles que chegaram agora. Porque os como nós, que estão
estão no métier, seja profissionalmente, seja como fãs, há 2, 3, 4 décadas, nós nunca deixaremos de gostar de corridas e continuaremos a assistir a corridas, seja profissionalmente, seja como meros fãs, meros espectadores. Os outros, que chegaram mais cedo, são difíceis de manter. E é esse o desafio. E acho que aí a Fórmula 1 teve um papel importante e continua a ter um papel importante. Porque a Fórmula 1 atraiu muita gente que não conhecia o desporto motorizado e que, através da Fórmula 1, vai ter a capacidade, está a ter e vai ter no futuro de descobrir os outros meios do desporto motorizado. Eu conto muitas vezes isto, ainda na Sport TV, quando a Sport TV começou a dar o Campeonato do Mundo de Rallys todos os troços, em 2023, através da hashtag WRC na Sport TV, começaram a surgir muitas mensagens de pessoas que estavam a descobrir que havia desporto automóvel para lá da Fórmula 1 e que estavam a adorar. E esse é o trabalho da FIA. A FIA deve se preocupar, sobretudo, não em controlar aquilo que a Liberty faz, que o ACO faz, que o Sr. Rattel faz nos campeonatos GT, que o futuro promotor do Mundial de Rallys faz no Mundial de Rallys ou no Europeu. Deve, obviamente, ter sempre o poder de controle, mas não precisa de controlar em demasia. Deve ser, sim, digamos que a cola para tudo isso ir passando interesse de uns para os outros, ou seja, para que a Fórmula 1 ajude os outros, para que o Mundial de Resistência ajude os outros, para que a Fórmula E ajude os outros e que os fãs, todos eles acabam por encontrar um ponto comum. E o ponto comum é o desporto automóvel. E que gostem, mais de uma coisa do que outra, mas que gostem do desporto automóvel. Se houver uma prova, sei lá, do campeonato de trial que acontece ao lado de casa, ou a 10 km de casa, vão ver e paguem um bilhete. Se houver uma prova em Vila Real ou no Autódromo Estoril do Campeonato de Portugal de Velocidade, que vão ver e paguem um bilhete, que se sintam atraídos pela competição motorizada, seja ela, e aqui estamos a falar das 4 rodas, mas também podemos colocar nisto as 2 rodas, seja ela num circuito, seja ela no meio do monte, seja ela onde for, que se sintam atraídos, porque começaram pela Fórmula 1 a gostar também do resto. Mais, que se sintam atraídos a determinada altura a ser participantes. Seja como piloto, seja como navegador, seja como mecânico, como oficial de prova, como comissário de pista, que a sua paixão os leve depois a fazer parte do espetáculo. Hoje em dia a indústria automóvel vive um período muito conturbado, sem saber muito bem qual é o caminho a seguir. No entanto, o automobilismo está muito forte, mas, na tua opinião, qual é o futuro do automobilismo? Achas que tem que haver que tem que caminhar de mãos dadas com a tecnologia dos carros de estrada, ou poderá, pelo tempo, afastar-se daquilo que nós vemos na estrada para ter carros de corrida mais próximos daquilo que os fãs de automobilismo gostam? Sabes que esse é outro desafio da Federação Internacional e se calhar até mais duro de roer, usando uma expressão muito portuguesa, do que propriamente o manter os fãs. Vamos lá ver, eu vejo as corridas, e já o disse, como entretenimento. Mas sei que as marcas precisam de usar as corridas como ferramentas de marketing. E hoje em dia todos os projetos de automobilismo das marcas são pagos pelo departamento de marketing. Ainda que possa haver o retirar de alguma tecnologia dos carros para os carros de série, muitas vezes até acontece agora ao contrário, é dos carros de série que a tecnologia passa para a competição. Posto isto, nós, fãs e mais ainda a Federação, têm de perceber, por exemplo na Fórmula 1, vale a pena manter esta ligação à indústria automóvel ou podemos criar um evento de espetáculo, podemos voltar aos motores atmosféricos com barulho, aos motores V12 e V10, com aquela sonoridade incrível que atrai as pessoas. Eu pessoalmente não é isso que me atrai, mas sei que a grande maioria das pessoas se sente atraído pelo tremer do chão, pelo barulho que perturba até de alguma forma a audição e às vezes o pensamento. E deixarmos-nos preocupar com os híbridos, com as baterias, com se calhar as emissões, sejam elas decibéis, sejam elas de CO2, acho que vai ser difícil a FIA tomar esse caminho, mas pode tomá-lo, sobretudo agora com os combustíveis sintéticos, pode tomar esse caminho. Mas tem de perguntar às marcas se as marcas querem também eles ter na Fórmula 1 apenas uma ferramenta de marketing, independentemente de ser um motor que não tem nada a ver com aquilo que eles vendem no dia-a-dia, se o facto da Ferrari, se o facto da Mercedes, se o facto no futuro da Cadillac ou da Ford que vai ter a parceria com a Red Bull
ganhar num Grande Prémio de Fórmula 1, poder promover a sua marca no Grande Prémio de Fórmula 1 como se fosse apenas e só um anúncio de televisão, lhes é suficiente. Eu não sei se é. A resposta, não estou numa marca, a resposta caberá às marcas. Podemos pensar, então por que não, e usando a velocidade como bitola, por que não uma Fórmula 1 montra não tecnológica, mas de espetáculo de entretenimento puro e duro, para vender, digamos, da emoção do barulho, a emoção da velocidade, a emoção das corridas disputadas ao milímetro e à milésima de segundo, e depois ter no Campeonato do Mundo de Resistência, por exemplo, com as provas mais longas, uma montra de tecnologia onde as marcas possam ensaiar-se baterias, sistemas de híbridos, os hidrogénios, as cabelagens dos sistemas de energia elétrica, que são cada vez mais importantes nas provas onde as baterias entram em linha de conta. Se calhar poderá ser assim. Mas depois olhamos para os ralis e pensamos, então, mas nos ralis eu não posso fazer isso, porque o projeto híbrido não resultou muito bem, se calhar voltamos a ter que ter, tal como a Fórmula 1, uma componente de espetáculo, mas as marcas querem, ou preferem ter um rally com os Rally 2 e fazerem daquilo um meio de subsistência, a vender muitos carros, para que, não só tendo uma equipa oficial, mas depois os privados vão comprar os Rally 2, como se compra um fenómeno que é parecido com os GTs também, não é? As marcas podem ir para os GTs a pensar também no mercado de venda dos seus carros. Digamos que a FIA devia fazer uma espécie de estados gerais, e os construtores têm sempre muita importância, mas atenção, hoje em dia, para além dos construtores, há outras pessoas que é preciso terem atenção, que são os gentleman drivers, que estão cada vez mais a apostar no desporto motorizado, em algumas categorias, para seu próprio deleite. Pelo prazer de correr em Le Mans, de correr em Spa, de correr em Interlagos, de correr nos grandes palcos, e estou a falar da velocidade, ou de participar no Rally de Portugal, ou de participar no Rally da Finlândia, pelo prazer de estar, de fazer um checklist, fazer um já fiz na sua lista de vontades. E é isso que a FIA tem de controlar. Não é fácil. Eu não tenho solução. E se calhar 99% dos fãs não têm uma solução. Mas a FIA, como entidade federativa eleita, a sua direção é eleita, deve ir à procura de uma solução. E se calhar dividir bem as águas, criar uma disciplina de entretenimento puro e duro na Fórmula 1, fazer do ECI, voltamos a falar só dos circuitos, uma disciplina de tecnologia, e fazer do GT3 uma disciplina mais destinada às marcas para a venda e mais destinada aos gentleman drivers que têm capacidade financeira para, sei lá, pegar num piloto de Fórmula 1 na reforma, ou num piloto de Fórmula 1 que não tem lugar, e pagar-lhe para ele correr ao seu lado num carro, acho que pode ser uma opção. Não tem a receita. Digamos que a opinião pública hoje em dia tem muita força. E se calhar se nós formos à opinião pública vender uma Fórmula 1 só de espetáculo, não sei se passa. Mas gostava. Muito bem. Ao longo da tua carreira tiveste seguramente inúmeros momentos de uma forma ou de outra, ficaram registados. De todos esses momentos, qual é aquele que guardas com maior satisfação, ou não é necessariamente satisfação, aquele que vem à memória sempre que pensas no automobilismo? Não é fácil dizer. Do lado negativo, sempre que tive de comentar a morte em direto. Aconteceu de facto 3 vezes, numa transmissão em direto, 2 vezes no Campeonato de Kart e 1 vez nas 24 horas de Le Mans, sendo que a de Le Mans teve menos impacto, porque eu não me apercebi logo do que estava a acontecer. Em 2012 com o Simonsen. E Simonsen, exatamente. Ou 2013. Foi a morte do Jeff Krosnoff e também a morte do Greg Moore no Campeonato de Kart. Uma em Toronto, a outra no Oval de Fontana. E sobretudo a do Greg Moore, porque era notório que estava a acontecer. Foi muito difícil. É preciso encontrar ali, entre a emoção, deixar transparecer alguma emoção pelo que está a acontecer, mas ao mesmo tempo conseguir manter um discurso minimamente não errático. É impossível não ser de alguma forma errático, mas minimamente não errático, não é fácil. E para mim são os pontos negativos da minha carreira. Sinceramente, sempre que fui confrontado com a necessidade de comentar a morte em direto. E por isso, quando aconteceu o acidente do Romain Grosjean, no Qatar, a primeira coisa que eu pensei é, lá vou ter que comentar a morte em direto outra vez. E quando a morte se transformou em vida, aquilo para mim foi uma redenção. Mesmo eu senti que estava
não a renascer, obviamente, mas que estava ali a conseguir contrariar uma coisa que eu detesto. E todos nós estamos, de certeza absoluta. Do lado positivo, várias coisas. O projeto Eurosport 2 Extra, porque foi um projeto meu, não é? Gostei muito de dirigir aquela equipa, de dirigir aquele canal e de fazer a transmissão da Fórmula 1 como eu sempre tinha gostado de fazer. E, digamos, foi uma espécie de balão de ensaio, mesmo se a Sport TV já fazia coisas muito boas para aquilo que a Eleven fez a seguir, que a Sport TV fez a seguir à Eleven e que agora a DAZN está a fazer outra vez. Adorei fazer aquele projeto. Foi um ano muito gratificante e esqueço as horas que não dormi, porque foi um ano muito gratificante. E depois há um momento que se calhar é difícil de explicar, e também é ao microfone, que é a vitória do Alex Zanardi no WTCC em Ossensleben. As lágrimas vieram aos olhos, porque de facto, ainda hoje a falar nisso fico com alguma emoção. Eu gosto muito do Alex Zanardi, sempre gostei, ainda antes dos acidentes, sempre foi alguém com quem eu tive uma relação relativamente próxima. E depois de tudo o que lhe aconteceu, vê-lo ganhar uma corrida de automóveis foi incrível. Não sei explicar, não sei dizer porquê, mas sei que me marcou de uma forma, e já passaram 20 anos, em termos de momento de emoção com uma vitória. Eu nunca tive ídolos. Gosto mais de uns pilotos que gosto de outros, como gosto mais de umas pessoas que gosto de outras. Eu nunca tive ídolos, com exceção do Jean Ragnotti, mas nunca escrevi ou comentei alguma prova dele. Portanto, fica mais fácil. Mas aquele momento marca-me. Pode parecer estranho ser uma prova do WTCC, ser uma vitória que tem uma importância relativa comparativamente àquilo que eu já vivi, as 24 horas de Le Mans, os grandes prémios de Fórmula 1, tudo, mas aquele momento marcou-me. Mais do que, por exemplo, o facto de ter estado em Imola no dia da morte do Senna. Há uma tristeza grande ligada a isso, há um desconforto ligado àquela reportagem que eu às vezes prefiro esquecer. Compreensível, mas compreendo perfeitamente a forma como viveste essa vitória do Zanardi. É uma forma, é quase contrariar o destino da parte do piloto, isso, não é? É isso. Mesmo que passou agora com o Kubica. Exato, também senti isso, é engraçado. Eu na última hora pensei muitas vezes na vitória do Zanardi, por aquilo que é diferente, o Kubica não tem os problemas, e agora, infelizmente, ainda mais, que o Zanardi teve de enfrentar, mas mesmo assim há ali um desafio físico extraordinário por parte do Kubica, e vê-lo ganhar em Le Mans e fazer aquele triple stint, fazer quadros, incrível, tudo aquilo que aconteceu nas 24 horas de Le Mans este ano com o Kubica é verdadeiramente extraordinário, e são esses momentos que eu acho que quem está na minha função, seja a narrar, seja a comentar, e eu muitas vezes faço uma e outra, e às vezes as duas ao mesmo tempo, tem de saber transmitir ao espectador que está em casa, tem de acrescentar, porque aquilo que as pessoas estão a ver é aquilo que eu estou a ver. Portanto, eu tenho de ter, digamos, uma mnemónica para acrescentar coisas quando é preciso e tenho de dar emoção a um facto, a um momento, para que a pessoa lá em casa ainda sinta mais esse momento. E se ela conseguir sentir mais esse momento, está ganho para mim. Não preciso de mais. João Carlos, tu já fizeste muitas coisas ligadas ao automobilismo. Já fizeste, vou ver se eu me lembro de algumas, pelo menos, foram muitas. Jornalismo, fizeste, lembro que já fizeste de spotter nas 24 horas de Daytona. Já fiz spotter, já fui responsável de imprensa por um projeto na velocidade, Fórmula Novas by Four. Já também num filme. Já participei num filme. Podes contar a história já. Não, eu estava em Daytona quando foi filmado o Days of Thunder e eu e o Carlos Alberto Matos, que era um fotógrafo e continua a ser um fotógrafo e um grande fotógrafo, estávamos lá para fazer a reportagem para o jornal Autosport. Eu fui o primeiro português a ter credencial de imprensa para uma prova em Daytona. Nunca nenhum jornal tinha enviado um enviado especial às 500 milhas do NASCAR. Fui eu. Tive a sorte de ser... Lá está aquilo que eu falava de início. São tempos diferentes e hoje aqueles que fazem jornalismo de automóveis não têm essa sorte. E aqui a palavra certa, eu sei que a sorte custa muito, mas aqui é sorte, é ter vivido aquele período, naquela altura e estar naquela altura ligado aos jornais em Portugal de desporto motorizado que tinham uma saída brutal, mais do que hoje qualquer jornal, talvez com a exceção do Correio da Manhã, venda em Portugal. Era assim, era um mundo diferente, não há muito mais a acrescentar e as pessoas, mesmo os mais novos, percebem isso. Mas, calha, eu depois fiz a revisão das legendas do filme
pediram para fazer a revisão das legendas, e no frame by frame vejo-me a mim e ao Carlos Alberto Matos, numa imagem do topo do paddock, estamos os dois. Portanto, participei no filme assim, de uma forma um bocadinho estranha, mas estamos lá, é um facto. Não, eu acho que fiz tudo, fui navegador, nunca fui comissário de pista, respeito enormemente os comissários de pista. Sim, um trabalho não me sinto à vontade para o ser. Engraçado. São fundamentais nas corridas de velocidade, tal como os oficiais de prova são nos ralis. Fiz uma vez eu fiz a cronometragem, no final trouxe num rally, é outra experiência, muito engraçada, muito importante, e mais uma vez, não lhes é dada a valia que aquelas pessoas que estão ali, muitas vezes, a perder o seu tempo, mas porque estão a viver uma paixão. Acho que não me falta fazer mais nada, sinceramente. Falta-me uma prova. Faltam-me os 1000 km de Bathurst. Então era essa é o que falta fazer no É o que me falta. Fazer a reportagem ou ver. Pode ser só ir ver os 1000 km de Bathurst live, porque tudo o resto, todas as outras provas, fossem ralis, fossem provas de velocidade, fossem até eventos como a Speed Week, eu amei a Speed Week, lá está o cronómetro e a velocidade em estado puro, os dragsters, tudo isso eu já vi ao vivo para mais. Portanto, mais uma vez, tive a sorte de o viver. Faltam-me os 1000 km de Bathurst. Gostava, terminando a carreira, e sei que não estarei cá há muitos anos ligado aos comentários e à escrita de alguma forma, mas ainda gostava de fazer os 1000 km de Bathurst. Muito bem, João Carlos. Espero que consigas ir até Bathurst. Eu é que agradeço o convite está cá. E muito obrigado por teres vindo. Acho que é muito importante este tipo de programas, independentemente dos convidados. Porquê? Porque se fala de corridas, e fala-se de corridas do lado da paixão. E é esse lado que eu gosto, que as pessoas que nos estão a ver e a ouvir sintam, e que saibam também elas, para si próprias e para os amigos, para o grupo, para os familiares, para o grupo de amigos, saibam transmitir. E é assim que se constrói a bola de neve que vai crescendo e que nos últimos anos, como tu dizias, tem crescido, por culpa da Fórmula 1, mas não só, tem crescido e tem trazido mais gente nova. E aqui o novo de todas as idades e de todas dos dois géneros, porque esse é um outro lado que é muito interessante. Há cada vez mais raparigas, mulheres a seguir o desporto motorizado, e não apenas, e conto como anedota, o Rally Dakar no Eurosport é a prova mais vista por mulheres. Numa perspectiva de 15% nas outras corridas, 40% no Dakar. Porquê? Porque tem história, tem outro lado que não seja simplesmente a corrida. Exato. Tem o desafio humano, não seja propriamente a corrida pela corrida. E é isso que eu acho que a Liberty na Fórmula 1, e voltando ao exemplo da Fórmula 1, soube transmitir nos últimos anos. Cria um evento. Nós, os fãs puros e duros, achamos que o que interessa é desde o sinal verde até à bandeira de xadrez. Não. Hoje em dia o evento tem de ser mais do que isso. Tem que ser uma experiência, de facto. João Carlos, muito obrigado pela tua presença, foi um gosto e até a próxima. Obrigado.